Olá, queridos. A aula hoje é sobre Gilberto Freire e a sua contribuição para a sociologia brasileira. O Gilberto Freire, quando ele pensa as relações raciais no Brasil, quando ele pensa a sociedade brasileira, ele recorre à proposta de miscigenação, mas uma miscigenação a partir de um aspecto bom e não de um aspecto negativo. A sua principal obra é o livro Casa Grande e Senzala. Agora, quando ele pensa o Brasil, o faz através da abordagem culturalista. Eu vou explicar para vocês o que é a abordagem culturalista. A abordagem culturalista foi construída por um antropólogo chamado Franz Boas. Esse antropólogo, ele se contrapôs, ele questionou o conceito de etnocentrismo dos antropólogos evolucionistas. Antropologia significa estudo da cultura. Então, esses primeiros antropólogos do século XIX, eles acreditavam na proposta de darwinismo social, de evolucionismo, tendo a Europa como matriz. Então, todo mundo, para ser civilizado, deveria ser como os povos europeus. Entendam, todas as sociedades humanas passariam pelos mesmos estágios de evolução das sociedades europeias para se tornarem civilizadas. Então, isso trouxe para a antropologia o conceito de etnocentrismo, de darwinismo social, e o Franz Boas vai surgir no início do século XX questionando essa abordagem. Ele vai falar, ó, essa proposta é etnocêntrica, essa ideia de racismo científico, esse negócio não é bem assim não. Vejam então o meu conceito aqui de relativismo cultural. Então, Franz Boas, ele introduz o conceito de relativismo cultural com a proposta de que as culturas elas podem ser comparadas. Beleza, mas elas não podem ser pensadas de modo hierárquico. Então o Franz Boas, ele desnaturaliza a cultura, ele separa a natureza de cultura. Eu vou dar como exemplo a relação entre sexo e gênero. Então, é como se o Franz Boas separasse sexo de gênero, falando o sexo é dado pela natureza e o gênero é dado pela cultura, pelo comportamento. Entende? É um modo como o indivíduo se relaciona com o seu corpo e com o mundo. Então, isso é gênero, é comportamento. E a estrutura física biológica do indivíduo é o sexo. Vou dar outro exemplo de desnaturalização da cultura. Ah, na favela o povo é naturalmente violento. Ah, no Brasil o povo é naturalmente simpático. Gente, o Franz Boas separa a natureza de cultura e fala: ninguém é naturalmente violento ou naturalmente simpático. Isso tudo é construído na vida em sociedade. E assim o Franz Boas, com essa abordagem culturalista, ele lançou as bases para a antropologia moderna que vai surgir no futuro com o Malinowski. Beleza? Então, só para vocês entenderem de onde vem a ideia do Franz Boas, tá? O Franz Boas, ele influencia o Gilberto Freire, tá? E o Gilberto Freire, ele vai se opor à proposta do médico eugenista Raimundo Nina Rodrigues. Esse médico era um estudioso das culturas africanas no Brasil e era um dos pensadores que interpretava o atraso do país como consequência da miscigenação. Para esse médico, o Brasil era um lugar atrasado porque tinha uma quantidade muito grande de pessoas negras aqui. Então existia muita tendência à criminalidade, à preguiça, degeneração, promiscuidade e outros males que prevaleciam na sociedade brasileira. Então, esse médico, né, eugenista, ele via com maus olhos a miscigenação. O Gilberto Freire, ele não vê desse jeito. Ele pensa a miscigenação a partir de uma base culturalista, né, orientada pela teoria do Franz Boas, e não biológica. Ele vai falar o seguinte: olha, eu vou pensar a miscigenação a partir de uma perspectiva cultural e não biológica. Eu vou pensar a miscigenação a partir da desnaturalização da cultura, que foi o que eu expliquei ainda há pouco. Então o Gilberto Freire, ele vai fazer um elogio à miscigenação, dizendo que a miscigenação trouxe mais benefícios do que malefícios para o Brasil. Então ele não vai olhar para o indivíduo negro como inferior, mas ele vai olhar como alguém que trouxe um conjunto de aspectos positivos para a sociedade brasileira. E embora o Gilberto Freire destaque a relação abusiva entre negros e brancos em alguns momentos da sua obra, ele vai falar o seguinte: olha, em certa medida havia alguma harmonia, né, possibilitada pela miscigenação. Ainda, segundo ele, social e sexualmente, existiram relações entre conquistadores e conquistados, dominadores e dominados, e essa miscigenação amenizou o que seria de muito ruim na escravidão. E aí ele vai falar sobre algumas razões para que isso tenha acontecido
de modo tão bacana na sociedade brasileira, né? Razões para os portugueses terem sido capazes de promover essa miscigenação, né, cuja relação harmônica reduziu a possibilidade de conflitos. Ele vai falar o seguinte, olha, os portugueses, eles não eram um povo de uma única matriz cultural. Eles eram resultado de intercâmbio social entre mouros, judeus, negros e brancos. Então a colonização promovida pelos portugueses criou um cenário, né, que facilitou o intercâmbio cultural. E quando ele vai falar sobre isso, ele vai falar, olha, em nenhum outro lugar do mundo teria acontecido uma relação tão intensa entre conquistadores e conquistados como aconteceu no Brasil. Então os possíveis problemas que existiam aqui eram problemas que eram amenizados pela miscigenação. Então ele vai falar que houve um processo de democracia entre as diversas raças no Brasil por causa do modo como foi construída a relação entre os colonizadores e os colonizados. Então, quando ele pensa a questão da democracia racial, essa democracia se dá a partir da função que o negro ocupava na sociedade patriarcal. Então, quando ele fala assim, olha, as mulheres negras escravizadas, elas amamentavam os filhos dos seus senhores, contavam-lhes histórias, os alimentavam, retiravam-lhes o primeiro bicho do pé, iniciavam os jovens na vida sexual, os filhos das mulheres negras escravizadas brincavam com os filhos do senhor, e o negro que morava na senzala tinha um papel social diferente do negro que morava na casa grande. Entende? Então, essa funcionalidade, essa multiplicidade de papéis sociais dentro da sociedade patriarcal reduziu a possibilidade de conflitos, tá? E criou uma espécie de democracia racial, né? Então, é legal entender o Gilberto Freire, porque a gente consegue pensar em relação a outros aspectos também. Não para falar mal do autor ou para desqualificar o que ele escreveu, mas nós podemos pensar, por exemplo, em que medida, né, em que proporção essa harmonia ela existiu de fato. Né? Por exemplo, quando fala assim, as mulheres negras escravizadas contribuíram para a iniciação dos jovens brancos na vida sexual. A gente pode pensar aí se existia o estupro, por exemplo. A gente pode pensar também quando fala assim, os filhos das mulheres escravizadas brincavam com os filhos das mulheres brancas. Sim, mas quando essas crianças cresciam, né, os filhos das escravas eles iam para a lavoura, trabalhar na condição de escravos. Né? E os filhos das mulheres brancas estavam em condição de liberdade. Por isso que eu digo para vocês, é importante nós olharmos as produções teóricas em sua totalidade, obviamente que respeitando, né, a condição histórica em que aquela pessoa escreveu, porque senão vamos cometer anacronismo. Anacronismo é quando você julga um autor do passado a partir dos instrumentos de análise que você tem no presente. Então, naquela época, a perspectiva teórica vigente era aquela. Então, o autor ele produziu de acordo com os elementos teóricos que ele tinha na época. Hoje, se a gente falar algo desse tipo, a gente tem outros referenciais teóricos, tem outros instrumentos de análise e a gente pode olhar de um outro modo. A mesma coisa acontece quando a gente tem pessoas que falam assim, Marx ele era darwinista social, Karl Marx era evolucionista, Marx era racista. Marx foi um homem do século XIX. No século XIX tinha a tese do darwinismo social, do evolucionismo, do etnocentrismo, do racismo científico. Então as pessoas naquela época, elas possuíam esses referenciais teóricos. Nós hoje possuímos outros. Então a gente tem que olhar para o autor e respeitar a condição em que aquela pessoa está escrevendo, percebendo a realidade, para não cometermos anacronismo. Então, gente, é isso por hoje.